Graças a paz, irmãos. Estamos aqui pelo segundo vídeo, falando de la batalha celestial, ou seja, a guerra que aconteceu aí arriba. El ladrão, né, que queria roubar o trono de Deus, que era o diabo, o inimigo de todos. Então, seguindo aqui pelo caminho, né, vamos aqui falar sobre quando Satanás quitou o trono de Adão em la terra. Quando ele quitou o trono de Adão aqui em la terra, ele ganhou o direito de governar a terra. Há vários versículos no Novo Testamento que habla, né? Que Jesus, ele ama ele, né? Quando ele está aí no deserto, o diabo leva Jesus e diz assim: mira, tudo isto te darei se prostrado me adoras. Ou seja, naquele momento ele estava oferecendo algo que já era dele. Por quê? Vamos mirar aqui no capítulo de Gênesis, quando ele primeiro quita o trono de Adão na terra. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 e versículo 6. E viu a mulher que a árvore era boa para comer, e que era agradável aos olhos, e a árvore codiciável para alcançar a sabedoria, e tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, el qual comeu, assim com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam desnudos. Então consideraram hojas, cozeram hojas de higuera e se fizeram quê? E fizeram delantales para cobrir as partes. Então aqui está falando no momento que ele caiu, né, em pecado. E logo no capítulo de Job, versículo 2, quando aconteceu que outro dia vieram os filhos de Deus para apresentar-se delante de Jeová, e Satanás vindo também com eles, apresentando-se delante de Jeová. E dijo Jeová a Satanás: de onde vienes? Respondeu Satanás: de rodear a terra e andar por ela. Então, aqui está confirmando que no momento que Adão perdeu o trono, né, que Deus lhe deu aqui da terra, Satanás tomou potestade de toda a terra, estabeleceu o que? Seu governo aqui, para provar a todos os ángeles que estavam aí mirando que era um bom governante, porque no momento que ele foi expulso da terra, ele tinha que provar aos ángeles que estavam todos mirando aí, atento para ver se esse homem realmente, se esse ángel era realmente melhor governante que Deus. O que aconteceu? Ele começou a administrar aquela terra da maneira que ele dava na gana, com o pecado, com ultrapassar as barreiras das leis divinas. Então, Cristo, quando ha venido em la terra, recuperou o que havia sido perdido. E o que aconteceu quando Cristo veio? Porque aqui, até Cristo, Satanás podia entrar e sair da presença de Deus tranquilamente. E nadie podia falar nada, porque Deus não permitia entrar. Porque Deus não podia ligar e destruí-lo. Por que não? Porque os ángeles estavam mirando e ia pensar o quê? Mira, o que ele estava dizendo era verdade. Deus é malo. Então os ángeles poderiam pensar dessa maneira também. Então Deus deixou, porque Deus já sabe tudo que vai passar, e lo deixou para que lo hiciera da maneira que ele desse na gana, pero estava tudo sob controle todo o tempo. Jesus, quando veio, recuperou o trono de Adão que havia sido perdido aqui na terra. Então, vamos mirar aqui o que aconteceu depois que Jesus ha venido e recuperou o trono. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o versículo é 12, versículo 9. E foi lançado fora el grande dragão e serpente antiga, que se chamava Diablo e Satanás, el qual enganava o mundo inteiro, foi arrojado à la terra, e seus ángeles
foram arrojados com eles. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lançado fora el acusador de nossos irmãos, el que los acusava delante de nosso Deus de dia e de noite. Amém? Então, aqui já está dizendo que quando Cristo veio, ele subiu com toda a sua glória e expulsou o diabo de aí. Então, o diabo não tem mais acessibilidade ao trono de Deus, não pode mais estar aí acusando nossos irmãos. Todo aquele que está regenerado, que foi salvado em Cristo Jesus, não pode mais se sentir culpado de nada, porque o pecado é uma circunstância que ocorre em sua vida. Todos nós vamos morrer em pecados, pero fomos justificados em Cristo. Então, Deus, quando mira a ti, ou mira a mim, ou mira a minha família, ou a sua família, vai mirar o sacrifício que foi feito, perfeito e agradável, por todo sempre, que é de seu Hijo amado Jesus Cristo. Estamos livres de pecado, estamos bajo e justificados em la sangre de Cristo. Aqui tem gente que todavia ainda diz: a salvação se perde, não pode ser, você tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado para não perdê-la, porque a gente pensa que a salvação se perde. Não se perde, por quê? Porque aí 3 ou 4 versículos na Bíblia que diz que se pode perder, pero não é assim, irmão, não é assim. A coisa não é dessa maneira. Mira o que diz aqui em Hebreus capítulo 10 e 8. Hebreus 10, versículo 8. Dizendo primeiro sacrifício, oferenda e holocausto e expiações por el pecado não quisistes, nem te agradaram las quais coisas se oferecem segundo a lei. E dizendo logo: é aqui que venho, ó Deus, para hacer tu voluntad, quítalo primeiro, para estabelecer este último. Es la voluntad, somos santificados mediante a oferenda do corpo de Jesus Cristo, hecha uma vez para sempre. No versículo 10. Ou seja, para sempre estamos justificados em Cristo Jesus. Somos amados de Deus. Deus nos ama e nos ha regalado o mais preciado dele, seu Filho, para que nós outros pudéssemos ter vida e vida eterna em abundância. Amém? Me despido aqui e vou fazer um terceiro vídeo para falar dessa vida eterna. Um grande abraço. Amém.